você é gay? Gay, 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 gay. Os homossexuais? Gay? São gay. Gay, sou um gay, 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 muito gay. Gay, gay só pra te fazer gay. Que ele é gay. Gay, mas relacionamento gay. Purpurina! Gay, quase uma moça. Gay, gay. Você é gay? Gay, 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 muito gay. Oi, eu sou a Carol Jeff. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, do podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Oi, gente! Tudo bom com vocês? A gente está aqui de volta no Caro Livros, esse podcast que vocês já conhecem. E hoje é o nosso grande finale, né? É o nosso episódio, é o último livro da nossa temporada de Orgulho LGBT. Foi muito legal até agora, né? A gente só pegou obra maravilhosa. E hoje a gente vai finalizar, vamos fechar com chave de ouro, uma obra, eu acho que não é tão conhecida assim, né? Mas assim, é muito legal, que chama Orlando. Já ouviram falar? E aí, Will, como é que tu tá? Eu tô animada. Eu tô animada porque esse livro, ele é, assim, sensacional em vários níveis. Eu achei uma leitura meio densa, meio difícil, confesso. Eu acho que vale a pena, mas, assim, tem que tirar um tempo pra você raciocinar. Todos os pormenores ali do livro. A Virginia Woolf, ela é de uma escola literária que dá um pouquinho de trabalho justamente por essa questão da literatura experimental e diferentona, porque é uma ruptura de paradigmas influenciada por toda a questão social, que a gente já vai falar sobre isso. Eu já estou me antecipando aqui, já estou passando aí, colocando a carroça na frente dos bois, né? Mas essa dificuldade é normal a gente sentir. Porém, Orlando é uma leitura leve, considerando outros romances da autora que são bem mais densos e são bem mais difíceis de acompanhar. Mas eu acho que eu me diverti bastante, principalmente com o plot twist da história. Depois que acontece o grande evento da história, eu comecei a achar muito divertido. Eu comecei a sacar muito das ideias da autora, as ironias que ela estava fazendo. E eu dava muita risada lendo todas aquelas ideias de Orlando. Eu dei muita risada. Agora, eu achei que o tema que a gente, inicialmente esse livro veio parar nessa lista porque é do orgulho LGBT, né? Então a gente queria trazer obras que tratassem disso. No final, esse tema eu achei que fica de pano de fundo. Apesar de que graças a toda a vivência, entre aspas, LGBT do personagem, que a gente vai ver mais pra frente, né? Que o negócio existe, né? Que a história de fato engrena e começam a acontecer os fatos. Porém, eu acho que esse livro, ele é, acima de tudo, feminista, né? Ele é uma leitura que eu recomendo não só para quem tá interessado em ver coisas falando sobre gênero, né? Já adiantando aqui para vocês, mas principalmente para quem quer entender como funciona o feminismo, sobre o que ele é, sobre o que é essa luta, essa pauta, né? A Virginia Woolf, ela foi muito incisiva em cima disso, que eu gostei, porque ela dá altas shades, né, pros homens, que eu achei assim, eu morria de rir, sabe? Era umas shades que a impressão que eu tinha é que eram para pessoas que ela conhecia. Às vezes eu acho que ganhava aquele tom meio pessoal, sabe? Quando você tá querendo alfinetar aquela pessoa que você não gosta, que já te fez alguma coisa muito escrota. Então, pra mim, eu achei que também teve esse tom. Eu acho que ela meio que descarregou ali as frustrações dela enquanto mulher nessa obra, o que eu acho que deixou tudo muito mais legal, porque a gente se identifica, né? A gente se identifica com as coisas que ela fala, a gente se identifica com as coisas que ela coloca, que o personagem vivencia na obra. Eu gostei muito também. Eu acho que quem lê vai achar um pouco chato no início, porque realmente é uma leitura densa do início ao fim, né? Não vou mentir. Eu achei que o negócio ia ficar um pouco mais leve conforme eu fosse me aproximando do final, mas não é o caso. Só que assim, vale a pena, como tu fala, depois que o grande evento lá, que dá a virada, né, de vida pro personagem, acontece, tudo fica muito mais interessante, porque aí sim a gente começa a ter muito pano pra manga, muito pano pra discutir.
em cima do livro. Não desistam, viu, gente? Você que está escutando a gente, ainda não leu o livro, não desista. Essa é a dica primordial, porque no começo a gente, assim, acaba ficando cansado. A leitura se torna um pouco cansativa, principalmente porque a gente está conhecendo um personagem que ele não se mostra logo de cara. A gente vai pegando traços da personalidade dele conforme a história vai evoluindo. O livro tem excesso de descrições e umas brincadeiras narrativas que a gente não pega direito porque a gente não é contemporâneo da Virginia Woolf. Apesar de que muitas situações que ela demonstra, as mulheres sentem até hoje. E isso me deixou um pouquinho triste quando eu terminei de ler. Parece assim que toda a evolução... Que ela denuncia no livro acontece até hoje. Eu não vi nada que a gente diga assim, não, isso aí essa coisa do passado, imagina. Não. Tudo tá na mesma, infelizmente. Aí deixa a gente com tosse. Quando a gente termina o livro, fica refletindo sobre isso, né? Mas, como eu disse, não desista, insista, entendeu? Mesmo que você não esteja entendendo tudo, mesmo que você ache que não vai entender nada, com o passar do tempo você se acostuma, vai ficando mais tranquilo. Mas assim, eu não digo que fica fácil, porque não é Virginia Woolf, tá? Então, nada é fácil aí nessa vida. Mas a insistência vale a pena, é recompensadora. E para começar, então, o nosso episódio de hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre esta figura que é a Virginia Woolf, né? Essa mulher brilhante, que não é, né, tão conhecida, pelo menos aqui no Brasil. Eu mesma não conhecia. Até ler Orlando. Que acho que fui triste, né? Mas acho que ela devia ser mais conhecida justamente por essa genialidade que ela traz na hora de escrever. O que a gente tem para falar dela, Will? A Adeline Virginia Woolf, ela nasceu Adeline Virginia Stephen, em 25 de janeiro de 1882. Ela é aquariana, né? Então, muito dessa escrita diferentona aí dela, talvez a gente consiga entender justamente por causa dessa questão do signo. Toda vez eu trago essa coisa para discussão do signo, mas, gente, eu acho que bate, tá? Se você não curte astrologia, só pula o meu comentário e finge que nunca existiu. Ela é britânica, nascida em Kensington e ela faleceu dia 28 de março de 1941. Ela tinha muitos motivos para ser zangada com o patriarcado, porque o pai dela era historiador e biógrafo. E toda essa questão acadêmica encantava a Virginia desde sempre. E ela sempre gostou de escrever, tanto que na família dela, os irmãos, que eram muitos, porque a mãe da Virginia e o pai, eles já tinham tido relacionamentos prévios, né? Eram viúvos e se casaram, já tinham filhos. E quando se casaram, tiveram mais filhos, entre eles a Virginia. Então a casa tinha muitas crianças, eram muitos irmãos. Devia ser assim, uma festa e uma brigalhada generalizada, né? Porque muita criança junto, adolescente. O que acontece é briga, tiro, porrada e bomba. Mas às vezes também as pessoas se divertem. Imagina o dia das crianças nessa casa. Um vai gostar do presente do outro, mas eu queria aquilo também. Imagina a festa de aniversário, como não é? A briga por causa do bolo devia ser feia. Então, a Virginia, desde criança, ela gostava de escrever. E na família dela, com os irmãos dela, eles tinham um jornalzinho. E esse jornal, eles falavam da vida do bairro onde eles moravam. Olha só que interessante, desde criança... Fofoqueira! Não, mas a gente tá falando de jornalismo, a gente não tá falando de YouTube. Bom, aí ela tinha um jornalzinho com os irmãos dela, eles mesmos produziam, pintavam, faziam as ilustrações, né? E ela cresceu nesse ambiente acadêmico, o pai dela tinha uma biblioteca gigantesca e ela se deliciava com os livros, sempre gostou muito de ler, porém a ela não foi dado o direito de ter uma educação acadêmica, né, de estudar numa escola, ir para a faculdade. Só os irmãos homens dela tiveram esse privilégio. E isso era uma coisa que incomodava muito a Virginia Woolf. E acredito que deve incomodar qualquer pessoa que tenha o seu acesso à educação cortado dessa forma, né, principalmente por uma questão de gênero. As mulheres nessa época, elas eram criadas para ser donas de casa, mães de família, né, para cuidar da família, dos filhos.
E a Virginia, ela queria mais. Ela não queria se contentar só com isso. Então, ela tinha motivos para estar bem zangada e chateada com isso. Ela não foi para a universidade, só os irmãos dela que foram. Mas ela é tão brilhante, tão maravilhosa, que isso não impediu ela, não. O sobrenome dela, Woolf, vem do marido dela, né? O marido dela se chamava Leonard Woolf. E ela ficou conhecida pelo nome de casada dela. E eles eram um casal diferentão. Porque eles curtiam essa vibe literária, entende? Curtiam fazer discussões com pessoas que tinham os mesmos pensamentos que eles, que queriam o avanço científico. E o Leonard apoiava muito a esposa. E eles juntos tiveram a ideia de ter uma gráfica na casa deles. Eles tiveram aí um trabalho em conjunto, como casal, publicando livros. Olha só que outra coisa maravilhosa. A Virginia Woolf sempre querendo, assim, entrar nesse ambiente literário. E aí, eles fizeram, inclusive, publicações do poeta que é famoso hoje em dia, o T.S. Eliot. Eles conheciam T.S. Eliot e publicaram livros deles. Os livros da Virginia Woolf eram publicados pela editora que eles criaram e que era feita em casa. Eles faziam todo o processo de editoração, desde a diagramação até as ilustrações, a encadernação, a impressão, tudo era com eles. Eram eles que faziam. Os livros dela, inclusive, né, eram tratados com muito cuidado e a irmã dela fazia as ilustrações dos livros da Virginia. Assim, é uma coisa completamente em família. E eu acredito, Jack, que é um tipo de coisa que a gente faria se a gente estivesse nessa época aí, entendeu? Ah, não estão me dando espaço, então peraí que eu vou arrumar aqui um, né? Não como ter podcast na época, né? Então, como coisa tipo, a gente ia pra praça. A gente ia fazer, não ia ter como gravar, a gente ia lá pro meio da praça começar a falar. E aí, com o passar do tempo, a Virginia lançando os seus livros e entrando cada vez mais nessa questão da literatura, ela participava de um grupo que chamava o Grupo de Bloomsbury. Esse grupo era de amigos do casal. Eles se reuniam para falar sobre literatura, para falar sobre modernidade, sobre arte, mas era uma coisa descompromissada. Eles não tinham aquela ideia de escola literária, por exemplo, né? Eles não tinham um manifesto em que eles se debruçavam para espalhar a palavra. Não tinha nada disso. Eles discutiam, eram amigos, sentavam lá de boa. E dentro desse grupo, eles se relacionavam entre eles. A Virginia era casada com Leonard, só que eles meio que tinham um relacionamento aberto porque eles se relacionavam com outras pessoas. E a Virginia era bissexual. Ela teve um romance com a artista, que era uma poetisa, né, uma escritora, chamada de Vita Sackville West. Elas duas se relacionaram amorosamente e com conhecimento dos seus respectivos cônjuges. Porque tanto a Virginia quanto a Vita, elas eram casadas com homens, né? Mas elas se relacionavam entre si e rolava ali uma amizade colorida entre todo mundo ali do grupo. Então a Virginia, a gente acertou em escolher o livro dela, apesar de que a questão de gênero e a questão LGBT fica assim meio que como um pano de fundo na história, como a Jack falou. A Virginia Woolf era uma escritora bissexual. Tá? E ela se relacionava com homens e mulheres. Inclusive, o personagem Orlando do livro é inspirado na Vita. Quando o livro foi publicado, era a foto da Vita que dava rosto para o Orlando. Porque a Vita justamente tinha essa característica andrógena, né? É uma característica assim, de você parecer uma mistura dos dois lados, né? Do feminino e do masculino. Ela tinha isso nela e inspirou a Virginia a fazer o Orlando. Então, o Orlando, na verdade, é a Vita. E no livro tem um quê pessoal ali das experiências da própria Virginia, além das histórias da Vita. Vita, aquele cantor lá. Vita. Ele é russo, né, esse cantor? E olha só, enfim, já não tô spoiler, que tem uma personagem russa, né, na história. E o nome da editora da Virginia com o marido dela
era Hogarth Brass. Então, ela estava toda envolvida nessa questão da publicação de livros, da literatura, da discussão da arte, da poesia. O primeiro livro publicado dela foi A Viagem, e foi publicado em 1915. E essa história foi baseada numa peça de teatro que ela tinha escrito um tempo antes, né? Ela começou bem nova, e os livros mais famosos da Virginia Woolf são Mrs. Dalloway, que foi publicado em 1925, Ao Farol, em 1927, Orlando, de 1928, e Um Teto Todo Seu, de 1929. Esse último, Um Teto Todo Seu, fala justamente sobre a questão da mulher na vida acadêmica, porque era uma coisa que realmente chateava a Virginia, as mulheres não terem acesso à educação, não poderem ir para a faculdade. Tudo era muito difícil. As mulheres... sempre foi colocado muitos empecilhos para a mulher entrar na universidade. Tinha aquela pressão social para que ela fosse casada, que tivesse filhos e que ficasse ali cuidando da família. Então, a Virginia, ela foi bem militante, apesar de que ela não é sufragista. Quer dizer, ela não participou do movimento do sufrágio. Quando eu digo ela não é sufragista, eu não estou dizendo que ela não defende o direito das mulheres. Eu estou dizendo que ela não participou do movimento em si. Mas, na história de Orlando, tem aí uma situação indireta sobre essa questão do sufragismo e da luta das mulheres, né? Agora sim, falando um pouquinho sobre o final da vida dela, infelizmente, a Virginia tirou a própria vida. Ela sofria de colapsos nervosos que não foram diagnosticados. Então, a gente não tem certeza exatamente se ela era bipolar. Alguns estudiosos sugerem que é isso que ela tinha, né? Que ela provavelmente era bipolar e que não tinha o tratamento adequado. E por que ela não tinha o tratamento adequado? Sim, é porque ela era mulher. Então não se tinha um apoio para as mulheres que sofriam de algum transtorno mental, que tinham algum problemas psicológicos. E também não se sabe ao certo o que exatamente causou. Também porque se tinha aquela ideia de que as mulheres, elas eram, como é que eu posso dizer, afetadas, elas eram emocionais demais. Então, assim, não dá atenção. Daí é cena dela, vai passar, né? Inclusive, isso daí é tratado, né? No Orlando. As mulheres como sendo colocadas como excessivamente emotivas, mas esse excesso de emoção, na verdade, não passaria de mero teatro, né? De mera manha por parte das mulheres para chamar a atenção dos homens. Claro, porque o nosso objetivo maior é sempre chamar a atenção masculina, certo? A gente não quer outra coisa na vida, a não ser que os caras fiquem olhando pra gente. Mas enfim, então a Virginia, ela não foi diagnosticada, ela sofreu muitos anos e ela agradeceu muito ao marido dela por todo o cuidado que ele sempre teve com ela, porque o Leonard era um homem que se comportava de uma maneira diferente, porque a Virginia, ela era feliz no casamento dela, eles tinham um relacionamento aberto, tudo era consensual, ela não estava traindo, dando galhada nele quando ela ficou com a Vita, porque eles tinham essa liberdade dentro do casal. Isso é uma coisa que também aparece em Orlando. Parece assim que a gente vê uma coisa meio espelhada da vida da Virginia na obra. Mas não é uma autobiografia da autora que ela fez. Ela não estava falando sobre ela mesma. Mas muita coisa que ali aconteceu no livro tem relação com as próprias experiências dela. E ela deixou uma carta antes de acabar com a própria vida, agradecendo ao esposo dela, dizendo que não era culpa dele, que ela lidava com aquele problema dentro dela, né, com aquela situação, com aquele conflito dentro dela, e que ela sabia que ela não ia melhorar, que muito pelo contrário, ela acreditava que ela ia piorar, e ela piorando ia acabar prejudicando a vida deles como casal e a vida dele como escritor, como historiador. Ele poderia ter problemas por causa disso, porque ele se dedicava para cuidar dela, ele deixava os compromissos dele para cuidar dela, para ajudar ela. Então ela não queria se sentir culpada por isso, e aí ela acabou com a própria vida, infelizmente, encerrando aí uma genialidade, né? Porque a Virginia,
ela foi precursora de muitas coisas. O texto dela é um texto forte. Ele não é difícil só por ser difícil, porque tem gente que vê algumas coisas e fala como se fosse uma pseudo-intelectualidade. Não é nada disso. Ela era muito inteligente, e isso tudo sem ir para a faculdade. Aí tu imagina essa mulher com conhecimento acadêmico e podendo exercer toda essa genialidade dela com apoio, né? Porque tudo isso que ela fez foi meio que quebrando barreiras. Eu assisti a um vídeo da Antofágica, da editora Antofágica no YouTube, que fala sobre algumas curiosidades, né? Sobre a vida da Virginia Woolf. E uma das curiosidades que eles falam lá, que a Virginia, ela fez algumas traduções da obra do Freud. E ela tem uma influência muito forte da psicanálise, né, nas obras dela. A questão psicológica dos personagens são muito interessantes, muito vívidas, e tem influência de todo esse meio científico, né? Estava se começando a estudar psicologia, né? O Freud foi realmente um precursor aí, né, nessa área, e ela traduziu algumas obras dele e conheceu o Freud. Só que quando ela conheceu o Freud meio que não deu muita pataca para ela, porque ele se referia a ela como a esposa do Leonard, sabe, assim, como invisibilizando, sendo que era ela que estava fazendo todo aquele processo de tradução, e ela escreveu muitos livros, só que ele não conhecia ela, e meio que foi uma bola fora do Freud aí, invisibilizando a Virginia, tratando ela apenas como a esposa do Leonard Woolf, sendo que agora ninguém lembra muito do marido dela, né, todo mundo só sabe dela. O Leonard, o trabalho do Leonard... diferente do que acontece hoje, né? Mas tem uma atleta que ela ganhou já várias medalhas olímpicas no skate. E eu também não sabia, ela era casada com o vocalista do Fresno, que eu também não sabia quem era, tá? E aí essa atleta ganhou mais uma medalha nessas Olimpíadas agora, e um dos repórteres, né, que foram entrevistar ela, falaram assim, sendo que a mulher já ganhou, parece que foi 5 medalhas, ela já, tipo, pentacampeã ou alguma coisa assim. E ele falou assim pra ela, né, porque parabéns, você conseguiu mais uma medalha, mas você já era, né, agora você tá conhecida porque você ganhou a medalha, mas você já era conhecida porque você é esposa do fulano. E aí ela falou na cara dele, não, eu não sou conhecida porque eu sou esposa dele, eu sou conhecida porque eu sou atleta e ganhei medalhas olímpicas. E esse repórter, de maneira muito desagradável, em vez de ele perceber o erro dele, não, o que ele fez? Não, interrompeu ela no meio da fala, né, que já é uma coisa, né, o interrupting masculino de sempre, e falou assim, não, peraí, veja bem, eu não tô querendo dizer isso, não sei o quê. Então, é sempre assim, a mulher, às vezes, ela, mesmo hoje, ela é condicionada, ela é a irmã de alguém, ela é a filha de alguém, de um cara, ela é a irmã de um cara, ela é a esposa de um cara, é a namorada de um cara. Ela nunca aparece por ela mesma. E mesmo quando ela aparece por ela mesma, ela fica condicionada à sombra de um cara pra sempre. Tá aí a Luísa Sonza, que não deixa mentir. Quer dizer, a garota escreve música, canta, dança, mas claro, ela só ficou famosa porque ela era namorada do Whindersson. Se não fosse o Whindersson, ela não conseguiria cantar, dançar e fazer música, né? Assim, me dá vontade, quem fala isso, mandar todo mundo tomar no c... sabe? Assim, bem no centro do c... Eu espero que doa bem, com todo respeito a quem gosta, tá? Mas assim, é porque é surreal como as pessoas acham que a gente não é um ser humano completo, né? A mulher... ela não é um ser humano completo se ela não tiver um homem. Ela é um mero adorno dos homens, assim. Isso me deixa muito puta. Só um desabafo aqui. E os homens têm que entender, quando a gente fala isso, que a gente não quer invisibilizar os homens. Porque eu não sei o que passa na cabeça desses homens, que eles acham que se a mulher tiver protagonismo, eles vão ser extintos. Porque a vida deles vai acabar. Não, meu querido, dá para os dois coexistir, tá? É só cada um ficar de boa no seu cantinho que vai dar tudo certo. Não seja essa pessoa que acha que se uma mulher aparece mais do que o homem, é porque ela quer a morte dele, quer ele na fogueira queimando, tá? Pare com isso. Se você for um escroto, eu quero você na fogueira queimando. Agora, se você for só um cara, né, normal, que trata todo mundo feito gente, então tá de boa. Pois é, isso foi uma bola fora do Freud, né? Ô, poxa, Freud. Mas assim, eu não tô dizendo que eu tô passando pano pra ele, mas que é difícil pros caras hoje em dia, né, agirem de maneira decente com as mulheres, que dirá há todo esse tempo atrás. E aí, pra finalizar, né, há uma teoria, né, que diz que, porque ninguém sabe ao certo o que causou o transtorno
que poderia ser um transtorno bipolar nela, porque ela perdeu a mãe, ela teve muitos episódios traumáticos na vida dela. Ela perdeu a mãe muito cedo, perdeu uma irmã que era muito próxima dela, teve responsabilidades na família que fazia com que ela se sentisse presa, né? E tem toda a questão também da frustração de ela não poder estudar, né? De ela não poder ter uma vida independente sozinha, de precisar estar casada, de precisar estar numa família. Então, não se sabe ao certo exatamente o que causou, se foi algum trauma, mas tem uma vertente que fala que possivelmente os irmãos dela abusaram dela de alguma forma, né? Sexualmente falando e também moralmente falando. Mas aí a gente fica sempre na dúvida, né? Se exatamente o que aconteceu. Porque nas cartas, na carta dela, né? A última carta que ela deixou pro esposo, ela diz que ela não tá explicando nada, ela tá dizendo que ela foi muito feliz. Então, o que ela tava fazendo não era por ser infeliz. Ela era muito feliz e ela amava muito o esposo dela. Ela só não via saída para ela por causa dessa situação psicológica, desse psicológico instável que ela tinha, e ela sofria muito. Não é, a história é triste, né? Os bons morrem jovens, né? Os gênios, eles tendem a ter essa... Infelizmente, né? Não sei porquê. Existe esse padrão, né? De que muitas pessoas que são brilhantes nas suas áreas acabam com esse mesmo fim, né? Então, bora falar da história. Bora falar da história de Orlando um pouquinho. Vou fazer aqui um resumão pra vocês, sem dar os spoilers, né? Mas vou dar bastante, então não fiquem bravos comigo. Então, a história gira basicamente em torno do Orlando, que é um rapazinho, tá abastado, ele é nobre, tem muitas posses, cuja aparência é muito admirada. Então, ele é considerado muito belo, muito bonito. Né? Fala-se muito das pernas bem torneadas dele, dos cabelos sedosos escuros dele, da pele bonita, do rosto, enfim. Ele é um rapaz bonito e rico. Tudo que 99% dos brasileiros não é. E aí, ele mora na Inglaterra e ele trabalha pra corte da rainha Elizabeth. A rainha, né, viu ele um dia e ficou totalmente encantada ali pela aparência daquele rapaz, mas também, não apenas pela aparência, mas pelos modos dele, né? Ele é muito bem educado, ele tem os gestos graciosos e tudo encantou a rainha, e aí ele trabalha para ela. Então, ele faz parte ali da corte real, que é uma posição de muito prestígio, sendo que ele ainda era muito novinho quando isso aconteceu. Então, né? Olha a honra, né? Uma pessoa tão jovem já tá ali na corte real. E aí, Orlando está lá vivendo sua vida. A rainha Elizabeth tem uma relação com ele que hoje em dia a gente chamaria de Sugar Mama. Ela é a véia rica que banca ele, porque ela morre de ciúme dele. Porém, o Orlando é jovem, né? Então ele tinha aí uma vida social muito ativa, frequentava bares, tavernas e pegava todas as mulheres, passava o rodo na galera. E um belo dia, houve uma grande geleira lá na Inglaterra, o rio congelou, tudo congelou. E aí a galera resolveu aproveitar a neve para patinar, né, em cima do rio congelado. E se formou meio que um parque temático ali da nobreza em cima da neve, e muitas pessoas das realezas de fora da Inglaterra foram aproveitar as belezas naturais da Inglaterra. Dentre essas pessoas que vão lá para a Inglaterra, existe uma caravana russa que traz com ela. E aí eu já vou apresentando pra vocês, junto com o enredo, eu já vou apresentando os personagens, tá? Junto nessa caravana vem uma princesa chamada Sasha, que é o primeiro grande amor da vida do Orlando. Ele se apaixona perdidamente por ela, né? O Orlando, as principais características que a gente vê nele ao longo da história, apesar de que ele muda muito, vocês vão entender mais pra frente por quê, mas de inicial, ele é um típico jovem galanteador, tá, gente? Ele tem um ar poético, ele gosta de escrever, ele gosta de ler, ele gosta muito de escrever, inclusive ele quer ser poeta, apesar de que pra classe social dele não é bem visto, né? Não é bem visto um nobre escrever na época, isso era considerado meio que uma desgraça, então ele meio que escondia isso, mas ele tinha uma verdadeira paixão pelos poetas, ele admirava todos, ele tinha grandes escritores que ele admirava muito. Ele tinha aquela natureza do poeta, de que ele gosta de admirar a natureza, ele gosta de admirar a vida, se questionar sobre a vida, o que é o belo, o que é o amor, por onde que eu posso achar o amor, né? O que nos levou a estarmos aqui, enfim, perguntas complexas
se não temos resposta. Ele gostava muito disso. E aí, como eu falei, quando ele vê essa princesa, a Sasha, ele, amor à primeira vista, bate forte o tambor, no caso o coração dele, sendo que ele estava noivo na época. Ele teve aí algumas noivas ao longo de sua vida e ele... Só que assim, foram todas que não foram marcantes, ele não gostava exatamente delas. Eram só paixãozinhas. Só que pela Sasha não, o negócio foi sério, foi arrebatador. E ele começa a se relacionar com ela. E aí ele sabe que, obviamente, não tem como eles dois terem uma vida convencional, porque ela é de outro país, ela tem as próprias obrigações dela como princesa, ele tem as obrigações dele na corte da Inglaterra, então eles marcam de fugir juntos um dia para viver esse amor juvenil. E o que é interessante da gente falar aqui da Sasha é que é a aparência dela principalmente, tá? A Sasha, ela é russa e existia todo um misticismo completamente xenófobo que é descrito no livro por parte dos ingleses em relação aos russos, porque eles eram vistos como bárbaros, né? Eles usavam peles de animais, eles eram colocados na posição de rústicos, enquanto os ingleses eram gentlemen, né? Eles eram todos, né? Nós tomamos chá pontualmente às 6 horas, como banana de garfo e faca, toda aquela coisa. E aí, a Sasha, ela era uma típica mulher russa, né? Porque ela tinha aquele jeito diferentão das mulheres da corte inglesa, que eram todas delicadas, né? E todas submissas e que não falavam muito, que não tinham opinião, não. Ela tinha uma personalidade forte, ela tinha uma presença forte, né? A Sasha, ela era muito decidida e ela conversava muito com o Orlando em pé de igualdade. Ela gostava, assim como ele, ela apreciava, né, a natureza, as indagações da vida, a poesia e a literatura. E a aparência da Sasha, ela é muito interessante ser trabalhada porque o Orlando, quando vê ela, sente ali o amor bater na hora. Porém, ele fica de início num conflito, porque ele pensa que ela é um cara. Ele acha que ela é um garoto, porque ela é alta, né? Ela tem ali uma estrutura corporal forte, apesar de que ela se veste como as mulheres russas se vestem, ela tem adornos, ela veste um cordão de pérolas e tal. Porém, ela era muito diferente do modelo de mulher que o Orlando estava acostumado a ver por aí. O trecho aqui em que o Orlando se depara com a Sasha. E aí ele, assim, a leitura é no fluxo do pensamento do Orlando. A gente tem uma mistura aí entre o narrador e os pensamentos do Orlando. Então, por isso que às vezes é meio confuso. Mas olha só o que acontece. Quando o rapaz, porque ai de mim, tinha que ser um rapaz, nenhuma mulher poderia patinar com tanta velocidade e vigor. Passou por ele quase na ponta dos pés. Orlando quase arrancou os cabelos de vergonha ao ver que a pessoa era do seu sexo e que os abraços estavam fora de questão. Não é gay panic. Não é? Gay panic ali. E aí depois ele percebe que ela tem seios mais pra frente, então ele fala, ufa, não sou gay. Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus, né? E aí ele fica mais feliz e começa a investir lá nela e eventualmente os dois começam a viver um romance arrebatador, próprio da juventude, onde ele tinha certeza, né, de que eles passariam o resto da vida juntos. E, como eu falei, a androgenia dela é um ponto marcante desse personagem. Guardem isso, porque isso vai ser mais importante mais pra frente. E aí, depois que eles marcam de fugir juntos, o que acontece é que a menina dá um belo de uma bota na bunda dele. Bota essa que ele não se recupera tão fácil. Ela diz, fugir que nada, eu sou uma princesa, eu sou rica. Não vou largar minha vida aqui boa pra fugir com qualquer um. E aí, depois desse coração partido, ele resolve, né, se afastar da corte. Na verdade, foi um grande vexame, né? Porque todo mundo ficou sabendo depois, deu a maior encrenca lá. E aí, ele teve que terminar com a noiva dele, que também era da corte, então isso foi uma cagada, né? E aí, ele resolve voltar pra casa de campo da família dele, onde ele começa a viver numa espécie de reclusão, numa vida solitária. Ele não fala com ninguém, ele só fica trancado em casa, lendo o dia todo e escrevendo. E aí acontece o primeiro fato curioso da história, que num desses dias de solidão, o Orlando deita pra dormir e não acorda. Ele tá vivo, ele tá respirando, todos os empregados estavam em polvorosa, chamaram médico, curandeiro, entendeu? E nada desse cara acordar. E ele ficou exatamente 7 dias dormindo, e no 7º dia ele levantou como se nada tivesse acontecido. Simples assim. Eu tô aqui com o trecho também. Vai lá. Ele não se levantou à hora de costume, e quando o camareiro foi chamá-lo, encontrou-o completamente adormecido. Não conseguiu ser acordado.
jazia como se em transe, sem respiração perceptível. E embora levassem os cachorros para latir sob sua janela, tocassem os símbolos, tambores, castanholas continuamente em seu quarto, colocassem um galho de tojo sob seu travesseiro, aplicassem plastros de mostarda em seus pés, ele não acordava, não se alimentava e não deu sinal de vida durante 7 dias inteiros. No 7º dia, acordou a hora de costume, às 7:45 precisamente, e botou para fora do seu quarto todo o bando de carpideiras e curandeiros da vila. Eu sempre dou risada quando eu leio isso, porque a ironia da Virgínia é muito maravilhosa. A ironia só fica pior, porque depois, né, que teve esse surto aí, ele acorda, mas ele acorda, os empregados percebem que ele não tá normal. Ele sofreu com uma espécie de amnésia, como se tivesse sido uma espécie de bloqueio. Então, tipo, o trauma dele ter sido abandonado pela menina foi tão grande que ele bloqueou todas as memórias que ele teve do inverno que ele viveu com ela. Então, quando as pessoas comentavam com ele ficava meio tipo como se ele não lembrasse o que aconteceu, como se ele não estivesse lá, ou como se ele lembrasse de pedaços, como se alguém tivesse contado a história pra ele. Enfim, é como se ele tivesse perdido a memória, bloqueado aquelas memórias. E aí, o mais irônico depois é que, por causa desse surto, vários médicos tentaram receitar várias coisas pra ele, né? E aí, alguns diziam que ele tinha que descansar, outros diziam que ele tinha que se exercitar, outros diziam que ele tinha que fazer jejum, outros diziam que ele tinha que se alimentar, outros davam os aceleradores pra ele, como eles chamam, que é pra deixar ele ligado, outros davam calmante, e no final, das palavras da própria Virgínia, né? O diagnóstico que deram pra ele é que ele tinha dormido uma semana. Então, esse é o diagnóstico, né? Não tem explicação. Aí, beleza. Ele tá lá vivendo uma vida reclusa dele e ele simplesmente, né, tá querendo tentar engrenar na paixão dele por escrita. Que era uma coisa, como eu falei pra vocês, que não era bem vista pra alguém da classe social dele, né? Não era bom uma pessoa nobre ser escritor, porque era uma profissão que era vista como maltrapilha, suja, dos pobres, boêmia, né? Então não era uma coisa legal. Não era uma imagem boa que se tinha dos escritores, dos poetas na época. E aí ele tenta, ele fala, não, quero me tornar escritor e é isso. E aí ele contata um escritor que ele admirava e que era contemporâneo dele na época, que era o Nicholas Green. E ele convida o Nicholas Green, que é um poeta, para vir na sua casa com a esperança de que o Nicholas Green pudesse dar uma opinião sobre os manuscritos que ele tinha. O Orlando, antes dos 25 anos, e ele está na casa dos 20 aos 30 nesse pedaço da história, ele já tinha escrito mais 45 peças, sendo várias coisas, sonetos, poesias, e a que ele realmente se dedicava, que ele realmente queria publicar, era uma que chamava O Carvalho, que ele começou a trabalhar quando ele ainda era uma criança, ele começou a escrever quando ele ainda era criança. E ele queria justamente entregar essa pro escritor dar uma lida e meio que dar uma opinião, né, de onde ele podia melhorar, ajudar ele a entrar nesse círculo social que era dos poetas. E o Nick Green, ele vai lá pra casa dele, porém, é mostrado que ele tem uma personalidade, como é que eu posso dizer? Oportunista, astuta. É como ele passa, essa impressão. Ele foi pra lá, porém, ele tava meio que dando risada do Orlando, porque ele tava falando assim, nossa, olha essa almofadinha aqui, que não tem nada pra fazer na vida, que nem trabalha, que tem todo esse dinheiro. Até eu, nessas condições, escrevi um livro. Não sou eu que sou pobre, entendeu? Ele meio que olhou com um certo preconceito já desde o início o Orlando, apesar de que ele não negou as regalias que ele ganhou por essa amizade que ele estabeleceu. Mas é claro, né? O tinha uma casa maravilhosa, né? Sim, ele foi dormir naquela casa maravilhosa, passou dias comendo de graça e no final ainda saiu com um dinheirinho no bolso, porque o Orlando disse pra ele que ia pagar uma pensão trimestralmente pra ele. E o Orlando, de fato, entrega pra ele uma de suas obras, não o Carvalho, mas uma outra. E aí o cara vai embora e volta pra cidade. Nisso o cara volta pra cidade, o cara escreve um texto, uma prosa, que chama Visita ao Nobre no Campo. E era basicamente uma história ridicularizando o Orlando, né? Ele não cita o nome do Orlando, mas ele conta ali, ele relata a experiência que ele teve ao visitar um jovem rico no campo, ridicularizando tudo que o Orlando falou pra ele, ridicularizando todos os sentimentos, a aspiração que ele tinha de ser poeta. E esse texto faz muito sucesso em Londres, e o cara ganha muito dinheiro em cima disso, e chega até o Orlando. E o Orlando fica muito chateado, né? Era a segunda grande desilusão que ele sofre.
A primeira foi uma desilusão amorosa e a segunda foi essa desilusão que, nas palavras dele, era desilusão em cima da fama, né? Ele tinha esse desejo de ser famoso pela sua escrita, de ser o primeiro nobre escritor, e foi um banho de água fria, né, pra ele ver o cara que já era um escritor, né, conhecido, pisar ali nos sentimentos e nas palavras dele. E ainda assim, não sei porquê, ele continua pagando o cara, ele dá realmente a pensão pro cara. É a questão da nobreza, né? A Virginia, ela faz muitas críticas a como a sociedade vê os escritores e eu acredito que quando ela está fazendo essas críticas, ela não está falando de escritores somente homens, ela está falando principalmente dos escritores mulheres, das escritoras, né? Das escritoras mulheres. Porque nesse trecho aqui, quando fala da paixão do Orlando pela literatura, pelos livros, olha como é que ela fala. Um cavalheiro gentil como ele, diziam, não tem necessidade de livros, que deixasse os livros para os paralíticos e os moribundos. Mas o pior estava por vir, pois uma vez que a doença da leitura se instale no organismo, enfraquece-o, tornando presa fácil desse outro flagelo que habita no tinteiro e apodrece na pena. O infeliz dedica-se a escrever. Mais uma vez, a ironia maravilhosa da Virginia. E assim, toda vez que eu li esses trechos dela ironizando e fazendo críticas, eu ficava, uau! Então, aí depois dessa segunda grande decepção que ele sofre, ele resolve de fato se fechar para a humanidade. Eu vou viver com meus cachorros, ele come os cachorros e diz assim, nunca mais eu vou querer contato com ninguém. Só que isso dura um tempo, porém, aparece uma figura misteriosa na porta dele, que é uma arquiduquesa, tá? Essa arquiduquesa, ela é colocada como uma mulher mais velha, tá? Com o corpo ali mais exuberante, as vestes exuberantes. E ela aparece na porta dele apenas dizendo que foi até lá porque ela queria conhecer ele, porque ele era famoso, né? Ele era... Todo mundo conhecia quem era o belo, jovem senhor daquela casa, né? O Orlando passa por um período em que ele dá muitas festas na casa dele e tal. E aí ela foi até lá pra conhecer ele. Só que o Orlando, como é que eu posso dizer? Ele bate o olho nela e ele não exatamente gosta dela. Ele acha ela, ele tem um senso de perigo, que ele acha que meio que rodeia ela, né? Ele acha ela sedutora, mas sedutora do tipo, essa mulher vai me causar problemas, isso daí vai dar ruim, isso vai ser uma dor de cabeça pra minha vida. E eu achei essa parte até engraçada, o narrador fala assim, e aí pra ele tentar se livrar da tentação dessa mulher, ele fez o que qualquer nobre faria. E aí você pensa, o que qualquer nobre faria? Né? Eu pensei, ele vai dar um fora nela? Ou ele vai, sei lá, ele vai mandar ela embora? Ele vai mudar de casa? Não, ele vai pedir ao rei pra ele se tornar embaixador dele em Constantinopla. Isso nunca teria me passado pela cabeça, mas tá bom. Disseram que qualquer jovem nobre faria, acredito que seja uma coisa óbvia, né? E aí, de fato, o Orlando vai pra Constantinopla, se torna embaixador da Inglaterra e vive lá por muito tempo. A Constantinopla, pelo que é colocado no livro, é onde fosse a Turquia atualmente, tá? E aí, ele fica lá durante um tempo vivendo, só que ele começa a ficar enfadonho, né? Das obrigações dele como embaixador. E aí, ele acaba recebendo algumas honras e ele é promovido a duque. Na cerimônia em que ele tá recebendo as honrarias dele lá, as medalhas e tal, isso lá em Constantinopla, no momento em que ele tá recebendo essas honrarias, acontece um tumulto que, segundo o narrador, não se tem ao certo a razão pelo qual esse tumulto aconteceu. Ocorre uma treta lá, no meio do público que tá assistindo ele receber as honrarias, ou seja, o dia dele foi muito agitado. E à noite ele resolve ir deitar para dormir. E aí nós temos o principal evento desse livro, que é para fechar aqui a nossa narração, que é o Orlando novamente passa por aquele transe de 7 dias. Novamente ele dorme 7 dias sem acordar. E aí ninguém consegue acordar ele. E no meio desses 7 dias que ele tá dormindo acontece uma revolta lá na Turquia. Invadem a embaixada inglesa. Só que não matam o Orlando. O Orlando fica lá igual a Bela adormecida na cama, só roubam mesmo as coisas dele. E a gente tem uma cena sinistrona, que a gente não sabe se é uma cena sobrenatural, se é um delírio do Orlando dentro do coma, ou se realmente aquilo ali aconteceu. Onde 3 Nossas Senhoras, não sei dizer, mas acho que sim, é a Nossa Senhora Católica. 3 Nossas Senhoras entram no quarto do Orlando. Era a Nossa Senhora
da Castidade, a Nossa Senhora da Modéstia e a Nossa Senhora da Pureza. São essas 3. Com essas 3 Nossas Senhoras entram no quarto dele e elas fazem um discurso lá que fica subentendido que elas estavam lançando uma espécie de feitiço em cima dele. Uma delas, inclusive, chega a dizer que ele não vai acordar, que ela vai congelar ele pra sempre. E aí o Orlando abre seus olhos depois desses 7 dias, esse sono, né, muito esquisito. Ele olha no espelho e ele tinha virado mulher. E é exatamente isso que vocês escutaram. O Orlando se torna a Orlando, tá? Não é Orlando, a Orlando. E o que é mais curioso é que ele não fica assim em pânico, né? Qualquer um reagiria, alguma pessoa gritaria, a pessoa falaria, cadê meu p***? Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Não, isso não acontece. O Orlando olha no espelho e fala, tá bom. E ele segue o dia dele normal. A autora, ela deixa ali subentendido, tá? Isso não fica claro até o final. Que existe um quê de premeditação nessa situação. Como se o Orlando tivesse planejado, ou meio que ele sabia que aquilo ali ia acontecer. Porque ele não esboça nenhum tipo de reação de pânico, de incredulidade, nada. Ele fica tipo, virei mulher, é isso aí, beleza. E aí depois ele resolve abandonar a vida dele como embaixador e começa a viver como mulher. E não só como mulher, ele começa a viver no meio dos ciganos lá da Turquia. E ele vive ali um tempo como cigana, no meio deles, e depois resolve voltar pra Inglaterra, e aí começa a odisseia dele como mulher na terra natal dele, e todas as críticas sociais que a Virginia Woolf faz, porque, como eu falei, a questão do Orlando virar uma mulher, ela não é exatamente sobre a vivência trans. A Virginia Woolf, ela foca em falar de todas as diferenças sociais que o Orlando enxerga, de quando ele vivia como homem para quando ele passa a viver como mulher. Todas as coisas que ele percebe que são diferentes, né? Então tem vários trechos que vocês podem ler. Alguns eu destaquei aqui pra vocês, como por exemplo, quando ele tá voltando pra Inglaterra, ele chega na conclusão de que ele não vai mais poder rachar o crânio de um cara, ele não vai poder mais embanhar a espada dele, ele não vai mais poder liderar um exército ou ganhar medalhas. Só o que ele vai poder fazer agora é servir chá e perguntar pro cara como é que ele gosta do chá dele, com açúcar ou com creme. Ai, que deprimente. E aí, várias vezes, como a Will já falou, a gente vê opiniões da própria Virginia em cima das vivências dela, porque a Will já apontou pra vocês que ela era muito insatisfeita de não ter tido a oportunidade de estudar. O Orlando, quando se torna mulher, toca nesse tema mais de uma vez. Então, ainda nesse mesmo cena de que ele tá no navio voltando pra Inglaterra já como mulher, ele fala, né? Negam às mulheres o direito de conhecer os alfabetos. E os homens se acham mais poderosos por causa disso, né? Sendo que eles não são poderosos, eles só têm mais oportunidades. Ele fala mais ou menos isso, né? Eles estão armados e nos negam o direito de conhecer o alfabeto. Então, várias críticas sociais são feitas aí. E o Orlando percebe que ele não vai nunca mais ter a vida que ele tinha quando ele era um homem. E aí, ao longo da história, o que a gente percebe? A gente percebe que o Orlando, ele não é mulher, mas ele também não é um homem. Ele fica até o final da história como uma figura ambígua que transita entre as duas coisas. Então, ora ele tá mais para um lado, ora ele tá mais pro outro. Ora ele é uma mistura dos dois que ele mesmo não consegue compreender. Ao longo da vida dele, e aí vocês vão perceber que a vida dele é muito longa, porque o Orlando vive mais de 300 anos na história, ele conhece várias pessoas. Dentre elas, ele conhece 3 prostitutas, que são a Nell, a Prue, a Kitty e a Rose, aliás, são 4 prostitutas, com as quais ele tem a vivência de poder conversar, e é quando ele percebe que as mulheres não são apenas objetos sexuais, mas que as mulheres tinham coisas para dizer, que não seja só falar de homens. Então foi a primeira vez que ele conversou de fato com uma mulher, sem ter interesse romântico em cima dela, foi quando ele já era uma mulher. E ele começa a entender, então as mulheres têm sim coisas para falar. Os homens acreditavam que as mulheres não tinham nada para falar que não fossem impulsionadas pelo sexo masculino. E que elas não seriam capazes de conversar entre si. E que quando elas estavam reunidas, no máximo elas se arranhavam. Então na cabeça dos homens da época, as mulheres só tinham coisas para falar se fosse sobre eles. E elas se odiavam mutuamente. Isso é colocado explicitamente no livro. Essa era a ideia que se tinha, né? A tal da rivalidade feminina é trabalhada nisso. Após essa experiência, aliás, análoga a essa experiência, a Orlando, já como uma mulher, tenta se integrar no mundo dos intelectuais. E ela conhece o Sr. Poe, o Sr. Edison e o Sr. Swift, que são 3 escritores muito famosos.
E ela percebe que eles podem até ir na casa dela, tomar chá com ela, mostrar os escritos dele, pedir a opinião dela. Porém, eles não respeitavam a opinião dela. E isso é colocado explicitamente no livro. É colocado no seguinte fragmento. Não é porque um gênio vai na sua casa, te mostra os manuscritos e pede a sua opinião, que significa que necessariamente ele respeite suas opiniões. Então ele sentia que ele perdeu a voz dele no círculo social. Ou seja, não importa o quanto ele ainda tivesse a mesma inteligência que ele tinha quando ele era homem, ou ele tivesse o mesmo nível de leitura que ele tinha quando ele era homem. A voz dele tinha sido visibilizada. Os homens intelectuais ao redor dele simplesmente não levavam o que ele falava a sério. Existe um trecho nessa mesma página que diz assim: os homens pensavam que as mulheres eram como crianças crescidas. Você deve se divertir com elas, elogiá-las e adorá-las. Ou seja, basicamente os homens perguntavam a opinião da mulher por uma mera formalidade de pra ela não se chatear. Eu vou perguntar o que ela acha, mas eu não vou levar em consideração absolutamente nada do que ela está dizendo, porque a opinião dela não serve de nada. Basicamente é isso. Depois, no meio desse rolê todo, a Orlando acaba se deparando novamente com aquela arquiduquesa que ela conheceu antes de se tornar mulher, descobrindo, pra surpresa dela, que a arquiduquesa, na verdade, é a arquiduque. Ele era homem, se vestiu de mulher para poder se aproximar do Orlando, porque tinha se apaixonado por ele de cara, ainda quando ele era homem, tá? É válido dizer isso. E ao ouvir que o Orlando tinha sofrido uma transformação, ele vai atrás e pede a Orlando agora em casamento. E essa não quer se casar. E fica assim durante muitos anos. Quando eu digo muitos anos, é séculos. Ela fica mais de 300 anos sem se casar. E ela não quer se casar de jeito nenhum. Porque ela via que o casamento era, na verdade, um contrato de submissão dela. E isso era uma coisa que ela não estava disposta a aceitar. Entre outras várias situações, é abordado na vida da Orlando como mulher a questão do assédio, dela não poder sair na rua sem ficar sendo pedido em casamento ou recebendo convites e elogios. Elogios não solicitados dos homens. É trabalhado como o casamento era quase uma obrigação feminina, uma obrigação que ela procura fugir ao longo de muitos anos, mas que ela se sente eventualmente pressionada a concretizar, e ela vai concretizar. E aí a gente chega no nosso final, quando ela finalmente se casa, ao conhecer o Shelmerdine. Ele tem um nome gigante, mas ela chama ele carinhosamente de Shell. E qual é o pulo do gato nessa reta final da história? É que o Shelmerdine, que é o marido dela, ele é mulher. Como assim? Quando eles se conhecem, eles batem o olho um no outro e é como se houvesse aquela conexão instantânea, sabe? Quando você já parece que conhece a pessoa há séculos, mas na verdade você conhece ela só há 5 minutos. E aí o Shelmerdine olha pra Orlando e fala: Orlando, você é homem. E o Orlando olha pro Shelmerdine e fala: Shell, você é mulher. Apesar de que o Orlando estava num corpo feminino e o Shell estava num corpo masculino. Então fica aí subentendido que é como se eles fossem iguais, né? Misturas complexas de gêneros. E o casamento deles, como já disse a Will, é muito também parecido com a relação que a Virginia Woolf tinha com o marido dela, porque o casamento deles é um casamento totalmente livre. Em que sentido? O Shell não fica em casa, ele viaja, o sonho dele é viajar, né, por uma baía. Ela fica vivendo a vida dela como escritora, tentando, né, escrever. Eventualmente, eles têm sim um filho. E no final, eles estão vivendo juntos. Porém, o Shell não é um casamento convencional. Ela usa aliança no dedo. Ela chega até a se questionar se o que ela realmente tinha era um casamento. Porque eles estavam sempre a milhas de distância do outro. Porém, ela era casada. Fica ali nas entrelinhas de que ela fez esse casamento pelo puro... tenho que cumprir isso porque é o que manda o figurino. Porque a época, que já era o século XIX, né? No final da vida dela, final do livro, na verdade, não da vida dela, mas do final do livro, é como se demandasse isso dela, né? O casamento estava em alta, as mulheres tinham que parir, nas palavras da própria Orlando, de 15 a 18 crianças dentro das suas casas. Então, ela se sente pressionada a ter uma aliança no dedo e é isso que ela faz. Pronto, cumpri, beleza, agora parem de me encher o saco. E aí, o livro basicamente termina assim, com ela casada, ela tem um filho, e o plot twist final é que ela reencontra, 300 anos depois, a Sasha e o Nick Green. Eles também estavam vivos. A Sasha, já mais velha, né, como uma senhora mais... Já uma senhora, né? Elas não interagem, ela apenas vê a Sasha. E o Nick Green, ela reencontra ele e ela mostra mais uma vez o manuscrito, agora o Carvalho, 300 anos depois finalizado, pra ele. E o Nick Green tem outra opinião
sobre o manuscrito dela. Agora ele não ridiculariza ela, ele diz que sim, o manuscrito dela é muito bom e que valia a pena ser publicado. E aí a gente termina basicamente a história da Orlando, que é uma história em volta de mistérios. Não é explicado o que levou à transformação de sexo, não é explicado por que ela é meio que imortal, por que ela vive tantos anos, porém, isso é o de menos, gente, porque como a gente pode entender, são muitas metáforas. Eu acho que essa metáfora da imortalidade da Orlando é justamente a imortalidade da atemporalidade dela como escritora, que é muito trabalhado, né? Como os escritores são eternizados através de suas obras, ainda que eles morram. Isso é colocado muito bem na história. E finalizamos aqui o nosso enredo. Eu disse que eu não ia dar spoiler, acabei contando a história toda. Contou a história toda, acabou, é isso aí, gente, tchau. Mentira, não vou embora, fique aqui. O que tu acha? Eu achei magistral. Todas as ironias e brincadeiras e sátiras e tudo que a Virginia faz. E olha que a gente não entende tudo, porque a gente não é contemporânea. Provavelmente, eu assisti em alguns vídeos falando sobre a obra, que ela satirizou algumas personalidades da época dela. Só que a gente não tem como saber isso, né? Porque a gente não conhece essas pessoas, enfim. Mas ainda assim a gente consegue ver esse humor ácido, sabe? Umas coisas engraçadas que acontecem, mas é um engraçado. É uma piada que tá criticando, é uma piada que tá fazendo chacota. A gente percebe que é uma chacota. E dá risada, porque é realmente muito engraçado. Aquela cena que ela fala do Pope, porque quando ela vai conhecer a Orlando, vai conhecer o Pope, ela está simplesmente deslumbrada, porque ela vai conhecer um escritor, porque aquele escritor é maravilhoso, porque é tudo de bom, não sei o quê. Aí ela estava pensando assim, num envolvimento que ela poderia ter com o Pope, que poderia ser uma conexão de mentes, não só de corpo e tal. Aí o Pope faz o quê? Ridiculariza ela. E aí quando ele começa a tratar ela como menor e ela começa a se sentir assim meio mal, ela percebe, ela fala uma frase assim, mais ou menos dizendo que a obra pode ser maravilhosa, mas os autores são pessoas, até a cabeça dele é estranha. Ela fala mais ou menos assim, fazendo piada com o formato da cabeça, que a cabeça dele não é bonita, uma coisa assim. Eu achei assim tão maravilhoso, e é verdade, né? A obra fica, mas nem sempre o autor está na grandiosidade da obra dele, né? A obra é maravilhosa, mas a pessoa cheia de falhas, cheia de preconceitos, cheia de pré-julgamentos. Mas eu achei muito legal essa ironia da Virginia. E aí ela vai e se decepciona, e quando ela se decepciona, ela começa a colocar ver a pessoa como uma pessoa, e não como aquela alma perfeita em cima de um pedestal. Porque quando a gente pensa nos autores clássicos, que escreveram livros maravilhosos, a gente tem uma tendência a colocar eles num pedestal, né? Só que aí ela conheceu a pessoa e viu que foi decepcionante, foi broxante. E ela até começou a fazer piada falando do formato da cabeça do povo. Quer dizer, tanta coisa bonita dentro, mas o lado de fora não estava muito legal, não. Fazendo piada com o povo. Eu achei muito legal essa ironia da Virginia. E às vezes é isso mesmo. Eu prefiro nunca conhecer. Eu não tenho a menor vontade de conhecer. Porque deixa eu ficar com a minha ideia que eu tenho dele. É tão chato. Porque o que vai acontecer? Pelo menos pra mim é assim. Se eu conhecer a pessoa e eu ver que ela é uma pessoa que eu não acho legal, a obra dela vai perder o encanto pra mim. E eu não quero que isso aconteça, entendeu? Eu não quero perder as obras que eu gosto. Eu não quero perder o que eu tenho. Então eu prefiro não saber da vida pessoal. Eu nem procuro saber muitas vezes. Eu prefiro não conhecer. Eu realmente só quero admirar a obra e o recorte que eu vejo dessas pessoas. Pois é, eu também tenho uma tendência a não ir atrás da vida dos autores ou dos artistas que eu gosto. E eu já fui chamada de poser por causa disso, né? Eu me lembro na minha época de jovem adulta, final da adolescência, muito fã de Evanescence, amava as músicas de paixão. E aí, quando eu conhecia outros fãs da banda, ficavam me perguntando, mas e sobre a Emily? E aquela música tal, quando foi que foi escrita? E não sei o quê, por que aconteceu daquele jeito? Gente, eu não quero saber, eu só quero curtir a música. Tá bom? Vocês estão enciclopédia agora, né? Tá. E isso acontece com
com qualquer coisa. Se eu falo que eu gosto, por exemplo, de futebol, aí querem que eu explique, deem uma aula sobre técnica, sobre regras, sobre isso. Aí se eu falo que eu gosto de um autor, porque eu tenho que saber que o autor casou com não sei quem, que fez não sei o quê, e eu não me preocupo em procurar. Agora que eu tô conhecendo a vida dos autores, porque a gente tá fazendo podcast, né? Porque é interessante trazer isso pro podcast, trazer algumas informações sobre a pessoa que escreveu. Mas assim, eu não tenho a menor curiosidade de ir atrás da vida de ninguém. Nesse quesito, assim. Mas lógico que alguns autores que estão vivos, que são muito fã, eu idealizava valendo. E já me decepcionei muito. Então agora eu prefiro não saber. Eu estou assim, querendo viver na incógnita, entendeu? Vamos começar, né, nessa discussão aqui. A gente vai abrir com o tema principal dessa obra, que é a questão dos estereótipos de gênero, que são muito trabalhados aqui, né? Esse conceito de masculinidade, feminilidade, é o tempo todo batido, e a Virginia Woolf brinca, né, muito com esses dois conceitos, né? Através do Orlando, como eu já falei, o Orlando, até o final da história, ele é um híbrido, tá? A gente não sabe dizer o que ele é, onde é que começa e onde é que termina a personalidade, onde é que começa a personalidade feminina dele, onde é que termina a masculina dele, onde é que a vida dele como homem ainda interfere na vida dele como mulher. A gente não consegue ver onde um termina e o outro começa. Ele se torna, na verdade, um sexo ambíguo, como é colocado ali várias vezes. E por causa dessa ambiguidade, né, de gênero que ele tem dentro dele, o Orlando, ele não era um homem típico. Desde o início a gente vê que tem alguma coisa diferente nele, né? A questão da sensibilidade dele, dessa coisa que ele tem de sentir tudo muito intensamente, de vivenciar as experiências naturais, as experiências espirituais, as ligações que ele estabelecia com o ambiente, com a casa, com as colinas, com as pessoas, tudo isso, né? Fazia uma alusão, né, a uma aura muito feminina. Porém, quando ele se torna uma mulher, ele também não é uma mulher 100%, porque muita coisa ele não entende como funciona. A história de como é que ele faz para dispensar o arquiduque. Eu achei muito engraçada, né, a cena, porque tava lá dizendo que ele tenta de tudo, né? Ele tenta matar ele pelo silêncio, tipo, não responder, ficar quieto. Uma hora ele vai se cansar de mim, vai parar de encher meu saco, porque eu não quero casar com ele. E aí, o narrador fala, porque a Orlando ainda não tinha as artimanhas que as mulheres naturalmente têm para dispensar os homens. Quer dizer, as mulheres estão tão acostumadas a passar por esse tipo de situação que, infelizmente, a gente já sabe como que a gente tem que reagir para demonstrar de maneira não grosseira, porque não podemos ser grossos, não podemos ficar bravas, né? Obviamente, é inadmissível. Como é que você faz para dispensar um homem? Como ele era homem na vida, a maior parte da vida dele, ele não sabia como fazer isso, né? Então, ele faz umas atitudes até consideradas bem infantis pra tentar dispensar o arquiduque. Tipo, ele pega e propõe um jogo de apostas, né? Essa parte é impagável. Pois é. E aí ele começa a trapacear, né? Ele pega uma mosca, mata ela e coloca dentro do bloco de açúcar e pra roubar descaradamente o dinheiro do arquiduque, mas não porque ele queria o dinheiro. Ele faz isso pro arquiduque falar assim, nossa, olha a trapaceira, não vou ficar aqui. E no final, isso acontece mesmo. O arquiduque fica bravo porque percebe que ela tá trapaceando no jogo. Ela tá feliz da vida, tipo, graças a Deus ele vai embora. Porém, o arquiduque fala assim, não, eu te perdoo. Ela, não, por favor, não me perdoe. Não tem nada que irrite mais um homem do que perceber que a mulher é mais esperta do que ele. E é justamente essa estratégia que a Orlando adota nesse momento, né? Ao tentar passar a perna descaradamente nele no jogo. Fazer ele se sentir ridicularizado. E de fato isso acontece. E fica pior ainda, porque quando o arquiduque fica com raiva dela e resolve tentar perdoar ela, a Orlando joga um sapo nele, que entra dentro da blusa dele e ela começa a dar risada da cara dele. E isso é outra coisa que eu acho que a Virginia tava pegando muito, e eu já passei por isso, que é os homens, eles não aceitam que as mulheres façam piadas das situações que eles vivenciam. Eles podem fazer piada de loira burra, eles podem fazer piada de gorda, eles podem fazer piada de mulher, de modo geral, né? Que tem umas piadas aí, muitas pessoas que nem é piada, é umas coisas escrotas, mas eles não admitem que a mulher pode rir com ele, mas ela não pode jamais rir dele. É porque o pinto cai. Aí eles não aceitam. Ai, sem tempo, irmão, sem tempo.
Mas aí, o que tu acha desses estereótipos de gênero? Particularmente, gostei mais do livro quando a Orlando vira a Orlando. E a Virginia faz questão de enfatizar que é só uma mudança, digamos assim, física. O que tá dentro da pessoa não muda. Ela diz isso porque quando... tem um trecho aqui que eu vou ler e que ela fala exatamente isso. Ela fala assim: podemos aproveitar essa pausa na narrativa para fazer certas declarações. Orlando tinha se transformado numa mulher, não há como negar. Mas em todos os outros aspectos, Orlando permanecia exatamente como era antes. A mudança de sexo, embora alterando seu futuro, nada fizera para alterar sua identidade. Então, assim, a questão, a Virginia, ela problematiza a sociedade para ter essa distinção entre homem e mulher. E se a gente parar para pensar, provoca uma guerra de sexos, né? Porque os homens querem estar na situação de poder, subjugando as mulheres. E as mulheres não querem aceitar essa submissão e querem se rebelar. Lógico que a nossa rebeldia, ela foi muito lenta, né, gente? Demorou anos e anos e anos, sempre andando um passinho de cada vez, para chegar hoje e a gente ter direito a ter uma vida independente do marido, né? Porque até bem pouco tempo atrás a mulher era propriedade do seu marido. Parecia que ela era, sei lá, uma carroça, né? Um animal de fazenda. E a Virginia tá dizendo que não, que na verdade não é o nosso biológico, o nosso físico que faz essa diferenciação. Por dentro, homens e mulheres são exatamente a mesma coisa. Porém, a sociedade exige que os homens se comportem de uma determinada maneira e que as mulheres se comportem de outra forma, né? Vou dar a carteirada. Eu sou bióloga, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que muita gente, por ignorância e às vezes por mau caratismo, fala as coisas assim, ó. Só existe 2 gêneros, a biologia já provou. Deixa eu falar uma coisa, eu fico muito chateada com isso, porque usam a minha área, que é tão linda, que é tão maravilhosa, que é a biologia, pra justificar preconceito. Então vamos botar os pingos nos is, que eu acho que esse livro tem tudo a ver com isso. Sexo biológico é uma coisa, gênero é isso que a Will acabou de explicar. Como assim? Sexo biológico é o seu genoma. No caso da nossa espécie, se você é XX, se você é XY. Isso vai determinar o quê? Isso vai determinar qual genitália você vai ter, tá? Qual tipo físico você vai ter e qual papel dentro do processo reprodutivo, se assim for da sua vontade, você vai desempenhar. Então, se você for XX, você vai ter uma p com um útero, você vai gestar novos indivíduos. Se você tiver um XY, você vai ter um p e você vai ejacular para poder fecundar um óvulo. Esse é o seu papel reprodutivo. Jack, mas isso não é o mesmo que gênero? Não, meu amor. Gênero é o que a Will acabou de falar, que está muito mais relacionado ao que a sociedade diz que você tem que fazer, porque é aquilo que ela espera de você. Então, gênero é eu dizer que quem tem uma peca tem que gostar de rosa e quem tem um tem que gostar de azul. Está no código genético? Não está. Quem que inventou isso? Não sei. Alguém muito idiota inventou isso, mas inventou e tá aí até hoje, todo mundo acredita que é verdade. Diria que é de XY, tá? E o gênero, ele tem a ver com qual é o momento histórico. O gênero tem a ver com ele é uma construção social. E aí eu acho que é interessante você, jovem padawan, ler esse livro. Por quê? Porque mesmo quando o Orlando ele era homem, vocês vão ver que o conceito de masculinidade da época que o Orlando inicia a história, que é no século XVI, não é o conceito de masculinidade que nós temos hoje. O Orlando, gente, andava com calça de seda. Ele usava babado. A face rosada, a bochecha dele rosada e os lábios rosados dele eram considerados coisas muito bonitas e másculas. Ele andava, tudo dele tinha adorno, tinha seda, tinha fita, tinha renda. Isso era ser homem no século XVI na Inglaterra. Esse era o macho alfa. Agora, se hoje em dia um cara sai na rua com seda, com fita, com renda, com as faces, com blush e o batom pra deixar a bochecha e a boca rosada, ele vai ser chamado de viadinho, porque o conceito de masculinidade de hoje é outro. Então, pra vocês entenderem, não é o código genético de ninguém que determina o que é considerado masculino e o que é considerado feminino. Quem determina isso é a sociedade, é o momento histórico que nós vivemos
são os fatores culturais que estão envolvidos nisso, até porque masculinidade aqui no Brasil não é o mesmo que masculinidade na Coreia, que não é o mesmo que masculinidade nos Estados Unidos, que não é enfim, cada país, cada local, nem estou falando de país, mas cada cidade, cada município, né, vai ter ali as suas particularidades, né? Na Escócia os caras usam saia há muito tempo, e nem por isso não é pra eles aquilo ali, é um símbolo da virilidade do homem escocês. Agora, cara, usar saia no Brasil é capaz de ele apanhar na rua. Então, assim, eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque apesar da Virginia Woolf não ser bióloga e não ser socióloga nem nada do tipo, ela deixa muito claro, ela explica isso no livro. Ela deixa muito claro que a biologia, ela não está atrelada à identidade, ela não está atrelada ao gênero. A identidade e o gênero, eles são construídos de acordo com o meio que o Orlando convive. Tanto que até o final da história, o Orlando já não é o mesmo Orlando do início. Por quê, gente? Porque passam séculos e o Orlando se vê em novas eras, com novas culturas, com novas formas de pensar. E ele muda junto com essas eras. Tanto que ele resolve casar 300 anos depois, no final do livro, porque ele diz, no século XIX, tá todo mundo... Que isso, gente? Os casais agora andam de mão dadas na rua, coisas que no século XVI ele não via. Todo mundo tá com uma aliança no dedo agora, como símbolo do amor, que era uma coisa que também não tinha no século XVI, que é quando ele começa a história. Então, toda essa transformação que se tem em cima do casamento, você atrelar casamento a amor, que era uma coisa que no século XVI não tinha, faz com que ele mude de opinião sobre o casamento e se sinta, né, na obrigação de também casar. Ele também quer casar. Ele lamenta a solteirice dele. Mas 300 anos depois, quando a cultura em cima do casamento modificou. Então, eu acho que é legal a gente pontuar isso, porque existe muita ignorância, muito obscurantismo em cima desses conceitos. E a Virginia, ela fala que essa questão... Porque tem uma cena do livro, e eu tô com um trecho aqui, hoje eu tô a senhora do trecho. Hoje ninguém me segura, porque as citações aqui, meu querido, estão vindo, fluindo, tá? Mas isso acontece quando o livro é muito bom. Quando o livro é muito bom, eu faço muitas marcações do livro, justamente porque eu fico refletindo sobre muita coisa. E as pessoas reagem a Orlando quando há essa transformação, né? Tava todo mundo acostumado a ver o Orlando como um homem bonito, um homem atraente, um homem que pegava geral, passava o rodo, enfim. E aí, quando vira mulher, as pessoas reagem a isso. E aí tem um trecho que ela, obviamente ironizando também, ela fala o seguinte: muita gente, considerando isso e sustentando que uma mudança de sexo é contra a natureza, esforçou-se para provar que 1. Orlando sempre tinha sido mulher. 2. Orlando é, neste momento, homem. Deixemos biólogos e psicólogos decidirem. Para nós, é suficiente constatar o simples fato. Orlando foi homem até os 30 anos. Nessa ocasião, tornou-se mulher e assim permaneceu daí por diante. Olha o que essa mulher falou, meu Deus! E não tinha todo esse estudo de gênero que a gente tem hoje, né? Hoje em dia tem muitos trabalhos em cima dessa temática. E o pessoal acha que isso é coisa da modernidade, né? Virginia Woolf é recente, mas não é tão recente assim. Já tem ali uma par de anos e elas estavam falando isso naquela época. Então, assim, esse pessoal que fica com esse pensamento de porque hoje tem muito gay. Porque hoje é difícil a gente saber como se referir às pessoas, porque tudo é mimimi. Olha aí, a Virginia dando uma aula pra você, entendeu? De que você não tem que ficar decidindo nada. Deixa o povo que estuda isso decidir. Você só tem que saber que até aquele momento funcionou de um jeito e agora funciona de outro. Pronto. E o que é mais legal, que eu acho desse livro, é que a Virginia, ela dá uns tabefes na cara de todo mundo com esse humoraço dela, mas ao mesmo tempo eu acho ele muito educativo, porque o que é interessante do Orlando? O que é interessante do Orlando é que a gente vê a evolução dele como pessoa, mas a evolução dele, ela não é atrelada ao gênero. Ou seja, a gente vê o Orlando mudando a forma de pensar porque ele fica mais velho, né? E claro que as experiências dele como mulher fazem ele ter uma nova visão do mundo. E essa nova visão de mundo dele entra em contradição com a visão que ele tinha quando ele era homem. Então, o que ele passa a fazer? A Orlando passa a ver os defeitos que ela tinha quando era homem, então ela não enxergava. Então ela fala, poxa, eu era dessa maneira, eu tratava as mulheres dessa maneira, eu achava que eu era mais importante.
ela começa a ver as incongruências que todos esses estereótipos, todas essas obrigações, esse checklist que alguém inventou que os gêneros têm que ter, porque pra você ser homem você tem que fazer isso, isso e isso, pra você ser mulher você tem que fazer isso, isso e isso. Ela vê como isso gerou prejuízos no julgamento que ela fazia das outras pessoas, entendeu? E o que é mais legal é que também a Virginia Woolf brinca com uma série de estereótipos aí que estão comuns até hoje, como, por exemplo, quando o arquiduque chora na frente da Orlando, né? A Orlando fala assim, que os homens choram sem motivo, Orlando já sabia da sua experiência pregressa como homem. Porém, ela sabia que quando os homens choram na frente das mulheres, as mulheres devem ficar chocadas. Então ela ficou chocada. Então ela, tipo assim, o cara começou a chorar na frente dela, e ela já tinha sido homem, ela sabia que homem chora, é normal, né? Os homens têm sentimentos também. Só que aí ela falou assim, não, olha, o cara tá chorando na minha frente, eu sou mulher, eu tenho que fingir que eu não sei que ele chora. Menina, passada, tá passada? Tô passada aqui. Que ele tá chorando. Sempre aquele brutamonte, fortão, que não pode ter sentimento, que o homem ele não pode ser sensível, né? Que o homem tem que ser aquele modelo de virilidade, de sexualidade. Ela brinca também com isso. Então a Virginia, nesse livro, eu entendo que a proposta dela não é só uma proposta feminista. Não é só mostrar como os estereótipos de gênero afetam negativamente as mulheres, principalmente. Mas mostrar como até os homens não saem ganhando disso. Ninguém sai ganhando disso. Dessa divisão imaginária que a sociedade cria. E ela fala num trecho que eu achei muito legal, em que ela diz assim, que a sociedade é tudo e é nada. Tipo assim, a sociedade existe porque nós dizemos que ela existe. Porque a partir do momento que eu acreditar que ela não existe, ela de fato não vai existir. Porque ela é algo abstrato, ela não é algo real. Todas essas regras que a gente acha que tem que seguir para ser homem de verdade ou para ser mulher de verdade, no fundo elas não existem. Elas só existem na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça. E isso é muito louco, porque as pessoas morrem e matam por causa disso. Não é louco isso? Louco e triste. Bate a deprê aí, né? E bora de trecho? Bora! A Jack já não tá mais aguentando. Tá sofrendo. Mas tudo isso que tu falou, dessa análise da Orlando, ela mostra aqui nesse trecho. Ela fala assim: lembrava agora como, quando o rapaz insistira em que as mulheres deveriam ser obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas. Agora tenho que pagar pessoalmente por esses desejos, refletiu, pois as mulheres não são, julgando pela minha própria curta experiência do sexo, obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas por natureza. Elas só podem conseguir esses encantos sem os quais não desfrutam de nenhum dos prazeres da vida por meio da mais tediosa disciplina. E aí tem a cena de quando a Orlando, já velha, no século XIX, é obrigada a aderir à crinolina. Crinolina, eu fui pesquisar o que é, ela era basicamente uma estrutura de ferro, uma armação de ferro que as mulheres usavam por debaixo do vestido, pro vestido ficar aquele balãozão, sabe? E eu fui pesquisar sobre isso e essa coisa matou mais de 3 mil mulheres na Europa. Por quê? Porque ela era de ferro e ficava por debaixo dos panos, né? E aí, quando as mulheres acabavam chegando perto de alguma fonte de fogo, alguma vela, enfim, alguma coisa assim, algum candeeiro, se eventualmente pegasse fogo na roupa da mulher, como era de ferro, era de metal, e era difícil de tirar, esquentava muito rápido. Então muitas mulheres, tipo assim, pegavam fogo por causa daquele negócio, ou tinham queimaduras muito graves por causa disso. Então, olha só isso. E a Orlando adere a isso muito contra gosto. Muito contra gosto. Ela reclama muito disso, porque ela diz que ela não consegue mais caminhar direito, que ela não consegue mais se sentar à sombra do carvalho, por causa daquele troço que não deixa ela sentar. Aquilo ali era para substituir as anáguas, que eram aquelas camadas de pano que as mulheres tinham que usar, né? Várias camadas de pano por debaixo do vestido. E aí, quando cai a ficha na Orlando, um dos momentos que cai a ficha nela, de duas coisas. Uma, de que a nova era tinha chego, porque ela não estava acostumada com essa nova modernidade, com essa nova moda desse negócio. Assim como para ela foi um choque, né, a pressão em cima do casamento ter aumentado. E duas, é que a vida da mulher não fica nem um pouco melhor com o passar dos anos. Nessa hora a gente vê, parece que a gente escuta a moeda, a ficha caindo no chão dela, assim. Porque já tinham se passado, né, como eu já falei aqui várias vezes, 3 séculos desde o início da história.
desde que ela se tornou mulher, e ela foi uma grande barreira para ela aderir, né, às roupas femininas, mas ela se adaptou. Mas com o passar do tempo a coisa só desgringolou, só ficou pior. E aí ela tem que se adaptar a essa coisa super desconfortável só para atender os requisitos básicos do que se espera de uma mulher. Era um saco na visão dela, né? Tanto que muitas vezes a Orlando, ela muda de roupa, ela coloca a roupa masculina dela e sai na rua. E é uma interessante análise que se faz em cima da roupa, porque a Virginia Woolf, ela coloca, né, que a roupa, ela não é só uma coisa que te protege do calor ou do frio. A roupa, ela vai dizer muito sobre você. Ela vai dizer sobre a sua classe social, ela vai dizer sobre a sua profissão e, acima de tudo, ela vai dizer o seu gênero, né? Essa é a visão que se tinha. E existe uma série de regras de etiqueta em cima da roupa que deviam ser obedecidas principalmente em cima das mulheres, para que elas pudessem ser consideradas como verdadeiras damas ou como damas bonitas. A beleza delas estava muitas vezes condicionada à roupa que elas vestiam, né? E é engraçado ela trazer essa discussão, porque hoje em dia a gente vê que a gente não avançou nesse tipo de debate. Porque a gente tem ainda roupas extremamente desconfortáveis sendo fabricadas para mulheres, roupas extremamente expositivas, né? Aquelas calças super apertadas que não tem bolso de verdade, que eu não sei para que diabo inventaram um bolso falso, me dá um ódio tão grande. Eu quero botar uma chave e não tem bolso na minha calça. Roupas que, pra mulher, é sempre aquela coisa de tem que marcar bem o corpo, o homem pode dar o luxo de usar o que ele quiser, a hora que ele quiser. Se ele quiser, né, fazer um ensaio de foto de havaiana e bermuda, tudo bem. Né? Mas a mulher, se ela não fizer a unha, é capaz de ela até ser demitida do emprego. Porque tem emprego que ainda exige esse tipo de coisa dela. Que ela se maquie, que ela esteja de unha feita, que ela esteja de cabelo feito, que eu acho um absurdo. A não ser que você trabalhe como modelo, eu não acho que isso deveria ser uma exigência. Mas ok. Eu já vi, tipo, caras tentar usar vestido, mulheres tentando usar roupas de homens, e a sociedade tem essa resistência. Essa coisa de haver essa separação de isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher. Eu acho muito engraçado isso em cosmético. Tipo, é a mesma coisa, cara. É o mesmo shampoo, tem o mesmo cheiro, mas tá escrito for men. Aí pronto. Aí o cara pode usar o shampoo porque tá escrito para homens. Se o shampoo não estiver escrito para homens, ele for aquele shampoo cor de rosa, tem a mulher com cabelo belíssimo na frente, ele não pode comprar, porque aí ele é gay, ou ele é fresco. O pinto cai, eu não já falei? Porque se você usa uma blusa rosa, o pinto cai. Uma louça, o pinto cai. Se você usa um shampoo que tem uma moça na embalagem, o pinto vai cair. É só isso pra justificar todo esse medo aí dos caras de usarem coisas ditas, entre aspas, femininas. Porque, mano, como assim? Ai, meu Deus, eu usei rosa, agora eu quero beijar a boca de outro homem desesperadamente. Onde que isso existe, gente? Olha, se isso existe, não foi a camisa, não. Eu vi uma vez um post que dizia assim: o cara gay, quando ele tá sóbrio, ele é gay. E quando ele bebe, ele continua gay. Só que tem uma coisa mágica na bebida dos homens héteros, porque sóbrio eles são héteros. Mas quando eles bebem, eles querem beijar outros homens. Não é interessante? Cerveja é a ditadura gay, tem cerveja gay agora. Não tem a mamadeira de piroca? Mas agora cerveja de piroca deve ser, né? Ai. Uma coisa, Jack, que ela não fala sobre sexo abertamente na história, né? Ela fala que a Orlando se divertiu e curtiu, ora como homem, ora como mulher. Mas, assim, não fala abertamente. Só que tem uma parte em que ela tá refletindo sobre êxtase. E aí ela se pergunta assim: qual é o maior êxtase? O do homem ou o da mulher? E não serão talvez idênticos? Não, pensou. Este é o mais delicioso. E era a Orlando. Que êxtase é esse que a Virgínia tá falando aí da Orlando, né? Será que é o orgasmo? Será? Eu acredito que sim. E aí eu lembrei muito daquele episódio do Black Mirror, que tem os amigos que vão jogar o videogame. Me assistam, muito bom. E aí, o amigo dele que usa o personagem feminino e eles acabam se relacionando sexualmente no episódio, gosta muito de estar dentro do jogo como mulher, dando uns pegas no amigo dele.
né? O que é uma coisa muito estranha. E aí a personagem, né? O personagem explica pra ele por que isso acontece, porque é muito mais intenso. E se a gente for parar pra pensar, realmente, a questão da sensibilidade, né? Do clitóris é uma coisa impressionante. Quando os caras acham, as meninas ficam loucas, né? Tem, inclusive, alguns estudos que mostram que as lésbicas, elas se sentem muito mais felizes sexualmente do que as mulheres héteros. E se atribui isso ao fato, né, da questão de você achar o clítoris. Os homens têm uma dificuldade muito grande de achar esse pequeno pontinho do prazer, né? E aí eu creio que a Virginia Woolf colocou isso na boca da Orlando para falar sobre essa questão sexual, né? Quando um cara, ele sabe achar esse pontinho maravilhoso, as mulheres ficam doidas. As mulheres vão falar, é com você, porque o tanto de experiência ruim que se tem, né? Da mulher sair insatisfeita. Porque no livro tem uma passagem que a gente não sabe exatamente se ela tá falando do desejo sexual, mas que ela fala assim, tipo, os homens acham que as mulheres não têm desejo. Logo, se elas não têm desejo, elas não têm sobre o que conversar. Isso é falado naquela passagem que ela tá dizendo que existe rivalidade feminina, natural, que os homens acreditam que as mulheres não têm o que dizer e que elas se odeiam mutuamente, naturalmente. E aí, quando ela falou essa frase, as mulheres não têm desejo e por isso elas não têm o que falar, eu pensei, eu não sei se era esse tipo de desejo que elas estavam falando, que era desejo de querer alguma coisa pra ter o que falar. Mas eu entendi também dessa maneira, né, dela falar do desejo sexual, que é uma crença que, pasme, muito homem tem até hoje. Tem gente que acha que a libido feminina é mito, que as mulheres não têm desejo sexual, ou que as mulheres sentem menos, ou que as mulheres só fingem que estão sentindo. Isso geralmente é discurso de cara que é uma merda na cama. Que provavelmente nunca conseguiu satisfazer a parceira dele. Entendeu? E aí ele fica dizendo esse tipo de coisa. Não é verdade, entendeu? E aí quando a gente fala da questão da sensibilidade, isso vale pra todo mundo que tem uma pepeca, né? Não só as mulheres, mas os homens trans que têm uma pepeca, eles sofrem mais com um preconceito sexual por conta disso, né? Porque existe, na verdade, um tabu com a vagina. A vagina, ela é historicamente associada às mulheres, tudo bem, mas hoje em dia a gente sabe que não é só mulher que tem. E existe esse preconceito com a vagina. Existe um tabu em cima do formato da vagina, da cor da vagina. Tem a cara que acha que ela tem que ser rosinha, branquinha, quando a gente sabe que não é assim. Ou que tem que ser aquela vagina que os grandes lábios ficam, os pequenos lábios ficam dentro dos grandes lábios, que a gente sabe que é minoria. Muitas mulheres, inclusive, fazem intervenção cirúrgica pra conseguir estabelecer esse padrão de peca, que eu não sabia nem que existia isso. Padrão de peca, tudo bem. Existe um preconceito com a menstruação, né? Um nojinho de que é uma vergonha, a mulher tem que esconder, né? Eu já fui na casa, não estarei aqui nomes, de pessoas que eu falei assim, pedi pra pessoa se ela tinha um absorvente e tal, e aí a pessoa falou assim pra mim, mas quando tu for trocar o absorvente, bem no papel, assim, pros meus filhos não verem, porque eles não estão acostumados a ver essas coisas. Quer dizer, ela era a mãe da casa, né? Ela era a mulher da casa que tinha filhos homens. Então, assim, quer dizer, os filhos dela foram criados pra não entender, não ver e se chocar com menstruação. De ver no cesto de lixo um absorvente sujo de sangue ou de ver um papel higiênico sujo no cesto de lixo. Cara, eu fico pensando, o que acontece? Os homens que são heterossexuais, eles deviam ser os primeiros a serem bem informados sobre as questões biológicas da vagina, já que, em teoria, eles gostam disso, né? Tem teoria. Existe um tabu com relação à masturbação feminina também, né? Enquanto nos homens isso é super naturalizado, aí o pai tira sarro, chama o moleque de punheteiro, o menino demora no banho, todo mundo sabe o que ele tá fazendo, ninguém faz nada. Com a mulher existe uma coisa de que ela não pode tocar, ela não pode ver, ela não pode, sabe? Eu, apesar de não ser mulher cis, eu fui criada como uma, eu sempre digo isso, é por isso que eu visto tanto a camisa do feminismo e tal, apesar de eu não ser uma mulher cis, mas eu mesma só fui ter coragem de me olhar no espelho, de olhar a minha boneca. Eu já tinha mais de 20 anos, porque eu não tinha coragem de me olhar de tanta vergonha que eu sentia, sabe? De achar que era uma coisa errada. E isso é uma coisa que eu queria tocar, que tem uma cena que a Orlando, ela tá pensando sobre os homens, ela tá admirando lá o capitão do navio, e em seguida que ela termina de admirar ele, ela se sente suja.
E aí ela se sente desconfortável com ela mesma, como se ela tivesse feito uma coisa errada. E aí ela diz que isso é uma novidade pra alguém que até então, quando ela era homem, ela não ligava pra esse tipo de coisa. Falar de preservar a honra dela. Muito pelo contrário, quando ela era homem, ela pegava várias prostitutas, altas prostitutas dentro dos navios e tal. E aí, só o fato dela olhar pro cara e, tipo, meio que admirar ele, ela se sentiu errada, ela se sentiu suja. Que é um tipo de censura que é própria da figura, do que impõe pra figura feminina. Porque é engraçado, porque a sociedade ela não sabe o que ela quer. Porque ela tolhe a mulher sexualmente de todos os jeitos, não pode engravidar. Se você der pra qualquer um, você vai ficar mal falada, você vai ficar com fama de vagabunda, blá. E ao mesmo tempo, é nos exigido uma sensualidade, uma capacidade de sedução, uma beleza física impecável. Aí eu fico pensando, eu não sei o que as pessoas querem. Porque, assim, ou você quer que eu dê muito, então eu tenho que me perequetar toda pra chamar a atenção dos caras pra dar pra caramba, ou você me diz que você não quer que eu dê pra ninguém, entendeu? Então, fica aquela coisa que parece que a mulher, no fundo, nada tá bom que ela fizer. Se ela for uma mulher que ela dá pra muitos caras, ela é p***, ela é vagabunda, ela é isso, ela é aquilo, o cara pode ter 10, 15 namoradas ao mesmo tempo. Ele não é puto, porque pra mim esse cara é um vagabundo, mas tudo bem. Mas ele não é puto, ele não é sujo, isso não vai interferir na capacidade dele de arrumar um relacionamento sério no futuro. Ele não vai ficar mal falado, ele não vai ter uma reputação. Agora a mulher, sim. E, ora, existe uma exigência de que a gente esteja sempre depilada, com cabelo arrumado, cheirosa. A gente não pode menstruar, por incrível que pareça. Tem cara que tem nojo disso, que acha isso imundície, que acha isso porquice, como se fosse uma escolha. Eu te digo, meu querido, se fosse uma questão de escolha, nenhuma mulher menstruava. Porque ninguém gosta de ficar com cólica, mal-estar, suja todo o tempo, porque você toma banho e não adianta, vai ficar sujo porque o sangue sai o tempo todo. Eu não vejo quem em sã consciência escolher passar por isso, sabe? Sinceramente. Mas assim, sei lá, fiquei revoltada. Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. E a Virgínia estava falando isso nesse livro, e talvez com a esperança de que homens lendo entendessem, né? Tivessem empatia. A romantização na maternidade, ela é ruim pra todo mundo. Ela é ruim pras mulheres, de modo geral, pra aquelas que escolhem não ter filho. Ela é ruim principalmente pra quem escolhe ter filho. Eu já perguntei pra ela algumas vezes se ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela sempre me dá uma resposta meio ambígua. Ela não me diz direito. Mas assim... Não é ambígua. Já começando a DR aqui no podcast. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundos a Fundos com a gente. Gay, muito gay.